Quando nós falamos em prece ou pedimos para alguém fazer uma prece, a resposta normalmente é: eu não, eu tenho vergonha. E quando não diz isso, puxamos por um arquivo corrompido da nossa mente e nós falamos palavras, algumas sem pensar, outras muito bem pensadas e calculadas para causar um efeito desejado. Seria isso prece? Será que nós sabemos orar? Você já prestou atenção nas suas orações? Uma coisa muito que mostra a pouca concentração nossa numa prece é muitas vezes nós vemos que alguém lê uma mensagem muito bonita, uma mensagem edificante, e se pede para que alguém faça a prece e a pessoa diz: vamos elevar os pensamentos. Gente, se você fez uma leitura edificante, você já elevou seus pensamentos. Então, por aí a gente percebe que as pessoas falam por falar, não se dão conta, não estão prestando atenção no que estão pedindo, no que estão orando. É aquilo que eu falei, é puxar o arquivo corrompido. Às vezes, no final de uma palestra, a pessoa que vai fazer a prece diz: vamos elevar os pensamentos. Durante toda a prece, os pensamentos já estavam elevados. Então, a ideia é nós pensarmos no que nós estamos falando, mas não é calcular palavras do modo que eu afete, que eu atinja alguém. Não! É do modo que eu me conecte com Deus. Se eu vou falar português errado, não importa. Se eu vou falar palavras simples, não importa. O que importa é que o meu coração consiga alcançar as alturas. Mas essa dificuldade da oração não é coisa nossa e nem é coisa nova. Nós vamos lá para o livro Boa Nova, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, no capítulo Comunhão com Deus, e eles tinham as mesmas dificuldades, não é coisa nova. E ali diz assim: as elucidações do mestre relativamente à oração sempre encontravam nos discípulos certa perplexidade, quase que invariavelmente em virtude das ideias novas que continham acerca da concepção de Deus como Pai carinhoso e amigo. E aquela necessidade de comunhão com o seu amor, que Jesus não se cansava de frisar, lhe parecia aos aqueles que ouviam como um problema obscuro, que o homem não conseguia realizar. Qual é essa necessidade de falar com Deus, de ter essa comunhão com Ele? E os nossos amigos não conseguiam entender. Milênios se passaram e nós ainda temos as mesmas dificuldades em orar, porque nós ainda não entendemos, não conseguimos compreender Deus e menos ainda ver Deus como Pai. Embora dizer que nós acreditamos em Deus, que nós temos fé em Deus, basta haver um problema grave na nossa vida, na nossa família, e lá vamos nós questionar Deus. Colocamos assim por terra as nossas palavras vãs de crença e fé. Porque quando nós questionamos Deus, nós estamos atestando a falta de fé. Eu não estou dizendo que a gente não deva conversar com Deus. Conversar, a gente tem mais é que conversar. Mas quando a gente questiona, quando a gente vai para Deus com um sentimento, sabe, de questionamento mesmo, por que está acontecendo isso e tal, já está mostrando que a nossa fé é pequena.
Por conta dessa incompreensão, não entendemos a real necessidade da oração como elo de ligação com o amor de Deus, coisa que Jesus fez durante toda a sua vida na terra, e sempre mostrando a necessidade e a importância dessa ligação. João, com as mesmas dificuldades que nós, diz assim: mestre, eu tenho desejado sinceramente compreender os meus deveres relativos à oração, mas eu sinto que minha alma está tomada de uma certa excitação. Anseio por essa comunhão eterna com o Pai, todavia, as ideias mais antagônicas se opõem aos meus desejos. Necessito compreender que a edificação espiritual deve acontecer no íntimo. E como entender isso? E Jesus, com brandura, responde: João, todas as suas dúvidas se verificam pelo motivo de você não ter compreendido até agora que cada criatura tem um santuário no próprio Espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. Cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para o mais alto, erguendo em si mesmo o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus referente ao seu destino. A comunhão da criatura com o Criador é obrigatória na existência e a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Então, a prece, ela não deve ser uniforme. Não existe uma oração que sirva para todo mundo, porque nós somos seres únicos, com dificuldades muito particulares. Podemos sim orar juntos, seguir a oração que uma pessoa está fazendo, mas nós vibramos de modo diferente. Perceba, quando nós estamos acompanhando a prece de alguém, nós fazemos outra em paralelo. A pessoa está agradecendo, está pedindo, e nós estamos fazendo a nossa. Porque nós pensamos diferente, nós sentimos diferente, nós vibramos diferente. Nós somos universos diferentes. Outra falta de conhecimento nossa nas preces é o eterno peditório. Nós pedimos de tudo, dizemos inclusive como queremos ser atendidos por Deus. Mas isso também não é só um problema nosso. No mesmo livro, nós vamos ver a sogra de Pedro. Ela foi curada pelo mestre e ela ficara maravilhada com os poderes que o Nazareno possuía e que ele falava, do modo que ele falava em nome de Deus. Ele enlaçava os corações acerca do Pai que está nos céus, sempre pronto a atender às súplicas dos filhos, chamando certo dia o genro para um exame detido do assunto, consultou-o sobre a possibilidade de pedirem a Jesus favores excepcionais para sua família. Lembrava-lhe que o mestre era um emissário poderoso do reino de Deus e estimulava Pedro a falar ao Messias que eles eram dos seus primeiros colaboradores sinceros e a expor as necessidades urgentes da família, a falta do dinheiro, o peso do serviço doméstico, a casa pobre de recursos, situação que as imensas possibilidades de Jesus, cheio de poderes prodigiosos, seria capaz de remediar. Quem de nós, tendo um amigo poderoso, não vamos pedir favores? Quem não pede uma ajudinha, uma vaguinha, uma forcinha e tantas outras inhas? Veja que esse pensamento, ele permanece em nós. É o pensamento materialista. Isso está errado? Não. Nós estamos na matéria, nós precisamos da matéria, mas a vida não é só isso.
E a oração não serve só para pedir. O que você tem pedido nas suas orações? Saúde? Esse é o momento de pedir saúde. Mas como você tem vivido na manutenção da sua saúde? Eu moro perto do parque e eu vejo pessoas fazendo caminhada, eu vejo pessoas fazendo corrida, andando de bicicleta, e isso tudo é ótimo para a saúde, mas uma boa parte deles está sem máscara. Olha o paradoxo. Nós queremos saúde, mas não cuidamos tanto assim da nossa saúde. Temos diabetes, mas consumimos doce. Temos colesterol, mas consumimos gordura. Pedimos dinheiro, pedimos trabalho, pedimos pela família. Quantas vezes será que nós lembramos de pedir para Deus que Ele não retire os problemas da nossa vida, mas sim que nos dê força para vencê-los? Porque os problemas na nossa vida, eles não estão ali para serem tirados. Eles estão ali para serem vencidos. E quando nós vencemos, nós quitamos débitos e nós saímos mais fortes. Então, os problemas não têm que sair, eles têm que ser vencidos. E o Pedro, ele ficou pensando no que a sogra pediu para ele. E com muito jeitinho, ele foi falar com Jesus. Mestre, será que Deus ouve todas as nossas orações? Como não, Pedro? Não tenhas dúvida, todas as nossas orações são ouvidas, respondeu Jesus. No entanto, exclamou Pedro, se Deus ouve as súplicas, por que tamanha diferença na sorte? Por que razão sou obrigado a pescar para prover a subsistência, quando Levi ganha um bom salário no serviço dos impostos? Como explicar que Joana disponha de servas numerosas, quando a minha mulher é obrigada a plantar e cuidar da nossa horta? Pedro, precisamos lembrar que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje pescas, amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus. Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que planta. O escriba sincero que cuida dos dispositivos da lei é irmão do lavrador bem-intencionado que cuida do sustento da vida. Já pensastes que se a tua esposa cuida das plantas da tua horta, Joana de Cusa educa as suas servas? A qual das duas cabe responsabilidade maior? A tua mulher que cultiva os legumes ou a nossa irmã que tem algumas filhas de Deus sob a sua proteção? Assim, Pedro, precisamos considerar em definitivo que somos filhos e servos de Deus, antes de qualquer outro título convencional dentro da vida humana. Deus ouve a todos, independente das posições sociais da criatura no mundo. Nossa posição, nossas dificuldades e até as nossas facilidades são coisas do mundo que ficam no mundo. São ferramentas que cada um precisa para progredir. Em tudo, elucidou Jesus, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão com Deus. Nessa troca incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo da sua intimidade, os seus anseios e esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências atenuarão os cansaços do mundo,
restaurando as energias, porque Deus lhes concederá da sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece, para que ela se torne um elemento natural na vida, como é a respiração. Passado alguns dias, Pedro volta a falar com Jesus. Senhor, tenho procurado, por todos os modos, manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo das minhas súplicas, não. E Jesus disse, Pedro, e o que é que você tem pedido? Ai, Senhor, tenho implorado a sua bondade que suavize os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Após um breve silêncio de Jesus, ele responde, Pedro, enquanto orares, pedindo ao Pai a satisfação dos teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia, a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. O apóstolo, em silêncio, demonstrando haver afinal compreendido. Um dos filhos de Alfeu, que estava por ali, ficou interessado naquela pequena reunião e falou, Senhor, ensina-nos a orar. Colocando-os em círculo e como se mergulhasse o pensamento no invisível oceano de luz, o mestre pronunciou pela primeira vez a oração que deixaria a humanidade. Elevando o seu espírito ao Pai Celestial e colocando o seu amor acima de todas as coisas, exclamou, Pai nosso, que estais nos céus. Vamos analisar um pouquinho a única oração que Jesus nos deixou. Jesus, ele sempre foi muito didático. Ele mostra os caminhos pelos quais ele já trilhou. E assim ele nos ensina os caminhos para chegarmos ao nosso Pai. Qual o sentido desses 7 versos, os mais simples e harmoniosos que jamais os homens haviam escutado? Jesus, em uma oração, sintetiza a sua doutrina, um verdadeiro canto de amor e abnegação ao Pai. Nessa oração, ele testemunha tudo o que ele nos ensinou. Reconhecimento da existência de Deus, resignação diante das suas determinações, entrega total, confiança ilimitada, humildade, perdão, reconhecimento dos erros e das fragilidades, amor ao próximo e também sintetiza as necessidades humanas. Vamos refletir. De onde reside a eficácia de uma prece? Nas palavras e formas ou no sentimento endereçado a Deus através das nossas ações e atitudes, acima de palavras? Naquele momento, Jesus sabia que os discípulos desejavam adquirir forças para o futuro. Ele sabia também das ânsias que surgiriam através dos tempos nos continuadores da sua boa nova. No Pai Nosso, os 4 primeiros versos expressam reconhecimento da existência de Deus, respeito à grandeza da sua criação e resignação diante das suas determinações. Os 4 primeiros são: Pai nosso que estais nos céus. Primeiro,
O céu está dentro de nós. Por isso, os Vedas disseram: tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. Os persas disseram: vós viveis no meio de armazéns cheios de riqueza e morreis de fome à porta. Paulo de Tarso disse: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, todos eles nos alertaram de que Deus habita em nós. Ele não está fora. Ele não está nos altares dos grandes ou pequenos templos. Ele não está nas construções físicas que o tempo deteriora. Ele está em nós, que somos o templo de Deus. O problema é que nós ainda vivemos muito inferno. Assim, o nosso interior é o lugar mais perto e, ao mesmo tempo, o mais distante. Para acessar o Deus interno, precisamos criar o céu em nós. E aí nós vamos para o segundo, que é: santificado seja o vosso nome. Santificar, segundo o dicionário, é valorização de alguém ou de algo pela prática da virtude, pela exaltação. Jesus foi o perfeito modelo dentro daquilo que nós podemos conceber de bondade, justiça e amor. Ele representou tão bem ao Pai que muitos de nós confundimos a criação pelo Criador. Quando percebemos a nossa pequenez e adquirirmos humildade para entender os desígnios de Deus, trabalhando, vivendo e glorificando-o, estaremos santificando o seu nome. E assim começa a vir o seu reino. Terceiro, venha a nós o vosso reino. Somente alcançaremos a felicidade quando o reino de Deus se fizer em nós. O espírito Meimei, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, disse que se rogarmos a graça divina, prepararemos o sentimento para entendê-la e manifestá-la, a fim de que a felicidade e a harmonia vivam conosco. Deus nos atende, mas para isso é preciso trabalho, renúncia. Meimei disse que nós precisamos preparar o sentimento para entender, porque Deus sempre nos atende, mas na forma que nós pedimos, Ele atende na forma em que Ele acha, que ele sabe, na verdade, que é da forma que tem que ser. E não do jeito que nós pedimos. Então, quando nós não recebemos da forma que pedimos, temos a impressão de que Ele não nos ouve, que Ele não nos atende. Não percebemos e não entendemos a forma como Deus nos responde, porque Ele sempre responde. E o quarto: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando nós criamos o céu em nós, e Deus ali faz a sua morada, a sua vontade será feita na terra do mesmo jeito que é feita no céu. Temos alguns exemplos de homens e mulheres que já estão trilhando esse caminho. São pessoas como eu, como você, dona de casa, pai de família. Não tem nenhum superpoder, não é nenhum super-herói. São pessoas que fizeram o que deveriam ter feito no momento em que a situação se apresentou. São pessoas em que o medo de perder não as paralisa. Elas fazem algo porque sabem que precisa. E elas sentem dentro de si que o outro é tão importante quanto elas mesmas. Essas pessoas já entenderam que nós fazemos parte de um todo. Quando um cai, todos caímos, porque todos nós estamos interligados pelo mesmo Pai. Os últimos 3 versos expressam rogativa.
em que o homem compreende a sua pequenez e se levanta confiante, de modo que nada do que ele solicita lhe será negado. Então, o quinto, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Refere-se não somente ao alimento diário. Aqui nós pedimos e podemos e devemos pedir coisas materiais das quais nós precisamos. Deus sabe que nós precisamos e Ele nos atende quando faz sentido o pedido. E muitas vezes Ele nos dá mais do que nós havíamos pedido. E tem vezes ainda em que Ele nos dá coisas que nós sequer pedimos ou sequer pensamos em pedir. Mas Ele dá, porque Ele é Pai. Só que Ele não vai contra as suas leis. Tudo precisa estar enquadrado dentro do nosso planejamento reencarnatório. É a lei de causa e efeito. Sexto, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O reconhecimento dos erros e danos causados a si próprio e ao próximo é expresso no pedido de perdão, que enseja a oportunidade de recomeçar, de refazer sem desânimo, pela superação de si mesmo e ajudar aos que são ou que foram nossas vítimas. Jesus ensina, primeiro, que Deus perdoe as nossas ofensas. Então, nós temos que pedir primeiro perdão pelas nossas ofensas. Porque assim, nós teremos empatia para com as ofensas, para com as fragilidades do outro. Porque nós sentimos que nós temos fragilidades, que nós erramos, que nós pedimos perdão. Então, nós vamos entender as dificuldades do outro. Mostra o senso de justiça ao dizer que deve ser na mesma medida. Porque não há privilégios, Deus não dá privilégios para ninguém. Nós somos todos iguais. Sétimo, e não nos deixeis cair em tentação. Tentação, segundo o dicionário, é um impulso para a prática de algumas coisas não recomendáveis. Veja que ele não usa a palavra proibido, ele fala em não recomendável. Por que não é recomendável? Por que não devemos fazer? A tentação está intimamente ligada a coisas que nós gostamos de fazer. Nós gostamos do prazer imediato que as coisas e as situações nos dão. Assim, todos nós, a maioria, não vamos generalizar, né? Assim, nós tendemos a agir por impulso. E o não deixar cair em tentação está o pedido para nos ajudar a controlar esse impulso, analisar o que queremos fazer. Será viável ou não o que queremos fazer? Devemos ou não devemos fazer? Quais as consequências daquilo que nós queremos fazer? Existem situações que a gente diz assim, ó, nossa, eu nem pensei. Quando eu vi, já tinha feito. Agimos por impulso. Nós não pensamos na consequência que aquele gesto impulsivo vai trazer. Qual é a consequência daquilo? Algumas vezes nós nos arrependemos depois. Outras vezes a gente nem liga. Tudo por causa de um impulso que nós não soubemos ou não quisemos controlar.
Então, nós temos o 7A, que é: mas livrai-nos do mal. Será que o fato de pedir que Deus nos livre do mal, nós estaremos livres? Essa frase é um complemento da anterior. Quando pedimos forças e vamos em busca dessas forças, nós aprendemos a controlar os nossos impulsos. Controlando os nossos impulsos, nós fazemos melhores escolhas. E assim nós vamos nos livrando do mal que uma má escolha nos traria. Porque o bem e o mal são nossas escolhas. E elas geram consequências, boas ou más. E quanto mais equilibrados somos, quanto melhores escolhas fazemos, mais nos livramos do mal e mais criamos e adentramos o céu em nós. Criando o céu e adentrando em nós mesmos, o contato com Deus se faz. Amém? Amém é o concordar consciente de algo que nos foi dito ou ensinado, por ser uma verdade inconteste. Então, a oração que Jesus nos deixou é um instrumento de evolução e de elevação. Nos momentos difíceis, se nós não tivermos comunhão e comunicação com o Pai, quer dizer, se não orarmos, dificilmente o nosso padrão vibratório nos elevará ao ponto de que os nossos pensamentos estejam embasados no sentimento de amor e de fraternidade ensinados por Jesus. A oração nos permite vencer as indecisões, as ansiedades, os medos. Os caminhos se abrem, a mente se eleva, o espírito recebe inspirações e torna-se vigilante. Aprende a escolher e a avançar. Através do Pai Nosso, Jesus mostra que não existe uma separação entre Deus no céu e o homem na terra. Ao contrário, ele ensina que o homem sobe ao Pai no céu e o Pai desce ao homem na terra. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que o objetivo da prece é elevar a nossa alma a Deus, não importando a diversidade das formulações, a diversidade das preces, a diversidade religiosa, pois que Deus as aceita todas quando são sinceras. Oremos, portanto, segundo as nossas convicções religiosas e de modo que nos sintamos e nos encontremos em sincera conexão com o Pai. Caminhando para o final, eu vou ler um trechinho de um texto, um autor, um criador, que está no site momento.com.br. E esse textinho pequeno vai servir de prece de encerramento. Quando à noite contemplo os múltiplos sóis na abóbada celeste, eu me indago: quem colocou tantas maravilhas neste céu? E meus lábios se entreabrem, balbuciando: foi Deus. Quando me extasio ante esse céu de estrelas, fico a cismar. De onde vim? Terei visitado algum desses mundos que se estendem pelo universo sem fim? E me sinto um estrangeiro acolhido nesta terra, agradecendo a honra de pertencer a esta humanidade. Minha alma, agradecida, entrega-se em louvor à causa de tudo isso, Deus, e suspira gratidão. Quando em noites de lua cheia fico a mirar aquela lua prateada, estendendo seus raios pela cidade, tenho vontade de gritar bem alto: Lua! Ó lua! Quem te fez tão bela? Quem te vestiu de luz? Desde quando andas pelo espaço contemplando a terra?
e minha mente somente encontra uma resposta. Foi Deus. Quando contemplo as nuvens que se cobrem de vários tons, preparando-se para receber a madrugada, eu penso: quem fez tudo isso? Quem estabeleceu que o tempo precisasse de tantos diversos momentos, tão ricos de beleza? Madrugada, tarde, noite, manhãs. Quem criou as estações com suas peculiaridades, com seus encantos inigualáveis? Quem estabeleceu o movimento do planeta, do Sol, dos astros? Quem estabeleceu trajetórias tão preciosas a tantos orbes, sóis e planetas, de forma que todos viajam pelo infinito, numa perfeita harmonia, cantando glórias da perfeição? Quando chega a madrugada, ornada de matizes esplêndidas, me surpreendo, porque a cada dia ela vem envolvida em novos véus, e me indago outra vez: quem veste assim a madrugada? Quem lhe compõe as vestes sem jamais reprisá-las, mesmo tendo transcorrido tantos séculos? Quem é esse estilista tão criativo? E minha alma só pode responder: é Deus. Então olho para mim mesmo, ser pensante, atuante e indago: quem me criou? Quem me dotou de inteligência, de senso? Quem me dotou de capacidade de amar, de sentir, de me emocionar, de elogiar a beleza, a harmonia? Quem me permitiu a possibilidade de escrever poemas, histórias e contos? E só posso chegar à mesma e maravilhosa conclusão: foi Deus. Foi Deus. Que esse Deus, misericordioso e bom, olhe por todos nós. Obrigado pela sua companhia. E fique com Ele, Deus.